Eu tava gravando um vídeo aqui, de repente a câmera parou de gravar. Acho que era alguma coisa da memória, né? Aí eu excluí 2 vídeos aí, vamos ver se tem mais espaço. Mas estamos falando sobre Jesus, né? Aí, pô, aconteceu tudo o que aconteceu, né? E ele já sabia tudo o que aconteceria. E ele viveu toda a vida dele para aquele momento da crucificação. E a crucificação é algo que até hoje eu não entendo, sabe? Porque foi um acontecimento muito trágico, muito dramático, muito permeado de muito sofrimento, cara. E hoje a gente tem a cruz como um símbolo de libertação, mas ao mesmo tempo foi um objeto de instrumento para a tortura de Jesus, para o assassinato de Jesus, que foi a pessoa mais inspiradora que já apareceu na Terra. Então, é tudo muito confuso, né, cara? Na Terra é tudo muito confuso, é tudo muito tortuoso, dramático, né? Trágico. E aí, a partir disso eu fico me perguntando, né? Se Deus existe ou não existe. Se o bem é realmente o bem, ou se o mal é realmente o mal. Se ambos realmente se complementam. Se o bem não existe sem o mal e se o mal não existe sem o bem. Ou se são uma coisa só. E é a mente humana que separa as coisas do bem e do mal, sabe? Mas tem uma informação que atrapalha muito esse tipo de raciocínio aqui. Nós fomos ensinados de que Deus é puro amor, é uma entidade infinitamente justa e bondosa. Então pintaram pra gente um Deus que está muito distante daquilo que ele realmente é, sabe? E é por isso que todos esses pensamentos, essas reflexões, elas são sempre num pano de fundo muito ilógico, né? Porque, cara, como que você vai entender um acontecimento tão macabro quanto a crucificação de Cristo? E como que você vai compreender que isso serviu para libertar a humanidade e para limpar os pecados do mundo? E como que você vai aceitar que tudo isso foi produzido por um Deus infinitamente justo, bondoso, misericordioso, piedoso? Sabe, são coisas assim que não fazem o menor sentido, cara. Claro, enquanto a gente tiver essa imagem que nos ensinaram a respeito de Deus, nada disso vai fazer sentido. Agora, se a gente começar a pensar Deus de uma outra maneira, aí talvez tudo isso faça algum sentido, né? Como, por exemplo, Deus não é humano. Então Deus não pensa, nem age e nem sente como um humano. Isso é óbvio. Por mais que esteja escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus não é humano, não pensa e não age como humano. A começar porque Deus está fora do tempo. Ele é atemporal, está na eternidade. E o ser humano está dentro do tempo. Então, Deus naturalmente possui uma percepção da existência muito mais ampliada do que a percepção do mais iluminado do ser humano. Já começa por aí. Então, ele não se apega a momentos, porque ele enxerga a totalidade de todas as coisas. Ele olha para você agora e não enxerga apenas o teu presente momento de existência. Ele enxerga o teu passado, o teu presente, o teu futuro, tudo o que aconteceu, o que acontece, o que acontecerá contigo, e tudo isso no mesmo momento, de maneira que ele sabe que se você não tropeçasse numa pedra na esquina, você na rua seguinte seria sequestrado,
seria levado para um cativeiro e sido torturado até a morte. Só que você tropeçando na pedra na esquina, você não tem essa percepção, e aí você lança maldições a tudo, né? O teu pé fica doendo, só que você mal compreende que é infinitamente melhor o pé ficar doendo do que ser sequestrado e torturado até a morte, né? Só que é muito difícil para o ser humano compreender, enxergar e aceitar isso, porque a gente está dentro do tempo e a gente possui sentimentos humanos, né, cara? Os sentimentos humanos, ao meu ver, é uma das coisas que mais atrapalha a evolução da humanidade, porque nós somos escravizados pelos nossos sentimentos, sabe? Os nossos sentimentos têm muito a ver com os nossos desejos, entendeu? Então, a gente tem um entendimento completamente errôneo, ilusório a respeito de Deus. A gente não entende nada de Deus, muito menos entende qualquer coisa sobre a vida e sobre tudo que está ao nosso redor. Então fica muito complicado de viver sob essa condição humana, entendeu? Existir como um ser humano é algo que não é fácil, cara. O mais irônico é que o ser humano ele se julga a criatura mais evoluída, mais adiantada da Terra. Só que isso prova apenas o grau imenso de ilusão que o ser humano vive acerca de si mesmo e acerca de todas as coisas da Terra. Porque, porra, é óbvio que qualquer beija-flor vive de um modo muito mais evoluído e sábio do que qualquer ser humano aqui, né? Uma criatura que se alimenta do néctar das flores, que espalha pólen por aí, que faz nascer outras folhas, outras flores, que servem de alimento para abelhas. E é uma criatura que voa, sabe? Que vive no céu. Pô, uma existência muito mais evoluída do que a existência do ser humano. A existência de qualquer árvore também é muito mais evoluída do que qualquer existência do ser humano, cara. Imagine aí as percepções de existência que uma árvore possui. Sabe, ela vive um outro tempo, um outro espaço. Percepções muito mais evoluídas da existência, cara. O ser humano é a criatura mais amaldiçoada, mais burra, mais estúpida que existe na Terra, sabe? E a gente não percebe isso, a gente é cego demais, entendeu? É cego, a gente não tem percepção de nada. Um bando de cegos, sabe? Competindo uns com os outros, se matando a troco de nada, sabe? Compartilhando uma espécie de cegueira generalizada, né, cara? Aí uma vez eu tava conversando com um amigo meu a respeito exatamente disso, né? Na época a gente era, sei lá, acho que pré-adolescente. Eu tinha 13 anos, ele tinha 14, né? E era uma noite assim muito bonita. A gente tava num estado bastante reflexivo. E foi muito curioso isso, porque a gente não tinha bebido nada, não tinha ingerido nenhuma substância. E a gente teve uma conversa muito semelhante a essa conversa que eu tô tendo aqui, né? E quando eu lembro dessas coisas, eu percebo que a fase mais feliz da minha vida foi justamente na fase da pré-adolescência. E eu era tão feliz ali que eu nem sequer suspeitava da minha felicidade. Que eu nem sequer suspeitava que eu era uma pessoa feliz, sabe? Aí depois, com o passar do tempo, assim, quando eu fui ficando adolescente, depois entrando na fase adulta, sabe, tudo foi perdendo o sabor, foi perdendo o sentido, o significado, sabe?
A vida foi ficando sem nenhuma coloração, sem nada, sabe? Ficou tudo cinza, cara. E eu fui me transformando numa pessoa cada vez mais perdida no mundo, cada vez mais sem significado, sabe? Cada vez mais triste, cara. E hoje, quando eu lembro daquela pessoa que eu era quando eu era pré-adolescente, o que eu percebo é um abismo de distância, cara, entre mim, entre eu e aquela pessoa. Inclusive já fazem muitos anos que eu não vejo mais esse meu amigo, mas só que a amizade verdadeira é algo que dura pra sempre, né? Você fica 5, 8 anos sem ver a pessoa, e quando você reencontra aquela pessoa, como se tivesse passado apenas 5, 8 minutos, né? Sem ver aquela pessoa e tal. De maneira que isso é algo que eu sinto muita falta hoje, sabe? De um amigo, sabe, cara? Então, uma amizade real, sabe? Não essas merda de coleguismo, de ter colega. Relações efêmeras e descartáveis que a gente tem em tudo quanto é lugar, com qualquer pessoa, sabe? Porra, essa falta de cumplicidade, de fraternidade, de amor, sabe, cara? Esses dias eu tava percebendo isso, que eu sinto muita falta de ter uma amizade real, sabe? Algo real, cara, não algo fictício, algo dentro de um padrão, dentro de um script, entendeu? Uma amizade verdadeira. E sentindo saudade do meu avô também, que o meu avô, ele era um amigo verdadeiro pra mim. E aí eu fico me lembrando de quando eu era pré-adolescente, cara. De como a vida era muito mais interessante, de como tudo parecia ter algum significado, de como eu era feliz naquele tempo. Escutava Linkin Park, matava aula pra ir pra locadora pra jogar PlayStation 2. O Play 2 tinha acabado de ser lançado e a gente nunca havia visto nenhum jogo com tanta impecabilidade na jogabilidade, no gráfico. Passava tarde e tarde jogando na locadora. E aquele era o sentido das nossas vidas. E era um sentido muito interessante. A gente estava na completude ali, naqueles momentos, sabe? Eu morava perto da praia. E esse era um dos motivos que eu era tão muito mais feliz do que hoje, sabe? Sinto falta da praia, sinto falta do mar, estar em contato. Ter um contato mais próximo com a natureza, entendeu? Porque no Rio de Janeiro, sabe, se você não mora na orla da praia, você não tem contato com o mar. Pra você morar na orla da praia, você tem que ser rico, sabe? Uma cidade de merda, com um povo de merda, uma cultura de merda, um clima de merda, entendeu? Uma grande merda, um buraco de mundo. E eu sinto falta disso, tá ligado? Isso aí, vou terminar esse vídeo por aqui mesmo.